Shalom de Deus para você, Shalom para você que sempre está aqui nesse canal, vendo todos os temas, podcast, live, devocionais. E você que entrou pela primeira vez, eu também quero dizer Shalom para você e convidar você a se inscrever, a deixar um like neste vídeo se você gostar, a compartilhar e também a ativar todas as notificações para você ser avisado quando entra um vídeo novo. O nosso tema hoje é para falar sobre a natureza. E se a Bíblia tem razão, a natureza está mostrando o que a Bíblia diz, então nós vamos conversar um pouco sobre este tema. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre este tema. Quando você liga a televisão, você lê no seu computador, no seu telefone, aonde quer que você leia as notícias, você vê que há um descontrole na natureza. Nós estamos vendo temperaturas extremas, um calor como nunca antes visto. Nós temos visto a Europa sofrer com um verão rigorosíssimo, temperaturas nunca antes vividas e como consequência pessoas morreram, seca, incêndios, muitos focos de incêndio, tragédia. Pessoas que não estão preparadas para viver temperaturas extremas como esta lá na Europa. Nós também vemos registrados temperaturas no inverno tão baixas como nunca antes visto. Então nós estamos vendo um clima extremo, calor demais, frio demais. Nós estamos também vendo o aquecimento global. O aquecimento global diz que o que está acontecendo na Groenlândia é praticamente o degelo, é praticamente irreversível e que se continuar nesta velocidade, o nível do mar vai subir a 6 metros, o que é uma tragédia, porque o mar avança e destrói cidades litorâneas. Nós estamos também vendo que o aquecimento global não traz só este tipo de tragédia. Nós vemos muitas coisas acontecendo. O que mais está sendo anunciado? Nós estamos vendo animais em extinção, animais sendo não só em extinção, mas porque o lugar deles foi invadido e todos os motivos que nós conhecemos, mas também essa mudança drástica de temperatura, esses incêndios matam muitos animais. Nós sabemos também que isso é o homem, a falta de cuidado do homem, a poluição de mares, a poluição de rios. Nós vemos também que o aquecimento global também está prejudicando as florestas boreais que cobrem grande parte da Rússia, do Canadá e são depósitos naturais de carbono. Mas quando eleva 1 grau, essas florestas boreais estão sofrendo. Então, o que está acontecendo com o mundo? Já estava anunciado na palavra? Será que o Senhor falou já sobre isso? Sim, ele começou a falar em Gênesis capítulo 3. Ele explicou para Adão por que o mundo, que a natureza começou a ficar em descontrole. Porque tudo era perfeito no Éden. O clima era perfeito. Ali, todo o bioma era perfeito. Mas agora ele fala com Adão em Gênesis capítulo 3. Ele diz o seguinte no versículo 17. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Você viu? Ele falou, olha, Adão, a partir do momento que entrou o pecado, a terra foi amaldiçoada. Então o que nós estamos vendo é o efeito do pecado no mundo, é o efeito da falta de cuidado do homem para com a natureza e é o efeito do pecado também. Aí você me diz, não, mas Jesus já veio, ele redimiu, ele resgatou, sim, mas quando nós olhamos para a terra como um todo, o mundo jaz no maligno. Então nós ainda temos Satanás como o príncipe deste mundo e nós sabemos que a terra está perecendo debaixo desta maldição.
Então já foi anunciado de que as coisas não andariam muito bem sobre a terra. Quando eu olho para nós hoje, eu vejo um descontrole não só sobre todos esses fatos que eu falei para vocês, mas também a NASA anuncia a chegada, está se aproximando um asteroide que o tamanho dele é metade do Monte Everest. Imagina esse tamanho de asteroide vindo em direção à Terra. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que a NASA diz que não vai se chocar com a Terra, só se aproxima da Terra. Isso agora. Mas na grande tribulação está escrito que um asteroide do tamanho de uma montanha vai cair na Terra e vai matar muitos os animais marinhos e vai ter grande destruição. Então nós sabemos que Deus está detendo muita destruição pela presença do Espírito Santo aqui na terra, pela presença de quem está com você, que é o Espírito Santo de Deus, é o que detém. Mas falando ainda de grandes destruições e do efeito da natureza, já vimos então em Gênesis capítulo 3. Eu preciso também ler com você Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, ali o Senhor, ele explica para nós o porquê que a terra está tendo, ela vai responder ao pecado. Então aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18, a partir do 18, eu vou ler com você. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Você viu? A criação, a natureza é a criação de Deus. A natureza, ela está aguardando, como você leu aqui comigo, a própria criação aguarda ser libertada do cativeiro da corrupção. E a criação geme a um só tempo. O que a gente vê é como que tudo estivesse no limite. O clima está no limite, as florestas estão no limite, as águas estão no limite, os rios, os mares estão no limite. Tudo está no limite, a camada de ozônio está no limite, tudo está no limite. As placas tectônicas estão no limite, porque grandes terremotos estão sendo anunciados. Eu não estou falando de pequenos terremotos, eu estou falando de grandes terremotos. Nós temos um grande terremoto anunciado para a Califórnia, e todo mundo sabe, eu garanto que você já ouviu falar do que a ciência aguarda para a Califórnia. É um terremoto de grande proporção. E ali ele é chamado de The Big One. Nós também estamos aguardando um grande terremoto acontecer em Israel. Os cientistas aguardam, mas independente dos cientistas, nós temos anunciado que quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras, haverá um grande terremoto e o Monte das Oliveiras será partido em dois. Aí você pode falar, isso é espiritual? Não. Quando Jesus ele entregou o seu espírito, teve um grande terremoto. Quando Jesus ressuscitou, teve um grande terremoto. A ponto de Flávio Joséfos, o historiador, falar sobre este grande terremoto. E eles chegaram até a conclusão de que a cortina ali que separava o santo lugar do Santíssimo, ela foi rasgada devido ao grande terremoto. Foi uma dedução dele. Agora, o que eu quero te dizer é que os cientistas dizem que um grande terremoto está sendo aguardado lá em Israel. E quem fala desses grandes terremotos? Jesus. Então vamos ler a palavra? Mateus, capítulo 24. Jesus, ele sobe no Monte das Oliveiras e eu vou ler com vocês primeiro o versículo 3. E ele diz assim:
Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Entre outras coisas que Jesus aqui, ele fala sobre guerras, rumores de guerras, engano. Olha o assunto que ele toca aqui no versículo 7. Ele diz: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí você pode me dizer, e aí ele fala, e esse é o princípio das dores. Aí eu sempre ouço isso, as pessoas falarem, sempre foi dito que haveria fome. Então não é diferente o que Jesus está falando. Olha, a gente sabe que tem fome em situações de guerra, que tem fome em países pobres, nos países do terceiro mundo. Agora, Jesus não está falando disso. Ele está falando de fome global. Ele está falando de uma fome global. Por quê? Porque por causa do descontrole da natureza. Porque o excesso de calor destrói plantações. Porque nós temos uma superpopulação. Nós temos problemas de clima extremo, temos problema de águas poluídas. Você junta tudo isso e você vai ver que é muito fácil ter fome, até mesmo em países ricos. Nós vemos que uma pequena guerra como Ucrânia e Rússia, afetando o fornecimento de fertilizante, de trigo, afeta a Europa, não a ponto de ter fome, mas de ameaçar a produção. E eu estou falando de algo menor. Agora, quando a gente fala de grandes tragédias, nós estamos falando de coisas você poderia imaginar que o coronavírus faria o mundo parar, mas então você não pode imaginar que o que Jesus está dizendo, ele está falando de uma fome global. Ele está falando de uma produção de alimentos muito prejudicada por causa do clima ou de tragédias fora do controle dos homens. O que aconteceu em 2011 no Japão foi chamado de The Big One. Eu sei o que eu estou falando porque nós temos uma igreja no Japão e eu fui para lá. E eu vi a grande destruição. Porque não foi só o terremoto, foi o tsunami. Não foi só o terremoto e o tsunami. Foi também o vazamento da usina nuclear. 3 tragédias em uma, né? Ali era um combo, 3 em uma, em um país. E nós estamos vendo que tem muitas tragédias grandes anunciadas. Quando nós falamos sobre o asteroide se aproximando da Terra, nós estamos falando de um descontrole no céu e na terra. Então a Bíblia já falava disso. E aqui está falando de fome e está falando de terremoto. E como eu disse, terremoto, nós temos alguns anunciados e de grande proporção. Mas será que é só terremoto e é só fome que tem sido anunciado? Não, nós temos também o problema dos supervulcões. Você já ouviu falar dos supervulcões? Então, nós temos alguns. Um deles se encontra também no Japão, que é o Monte Fuji. É um vulcão que ele está inativo, mas ele ainda pode entrar em erupção. E ele é monitorado dia e noite. Mas a probabilidade não é tão grande quanto o supervulcão no Parque Yellowstone. Este supervulcão, que não é o único, qual é a diferença entre um vulcão e um supervulcão? É melhor eu ler para você a definição, para você entender do que eu estou falando. Um supervulcão, ele é grande na largura e as suas erupções são muito intensas. Com isso, nós estamos falando de mais de 1.000 km³ de poeira, cinza, fragmentos de matéria sendo liberados na atmosfera. As explosões podem causar alterações no clima global e tem mais. Os milhares de toneladas que esses supervulcões eles liberam de cinza lançadas na atmosfera bloqueiam a luz do Sol e afeta diretamente a vida abaixo dela, criando um inverno nuclear. A Bíblia fala de um supervulcão? Sim, lá em Joel capítulo 2 diz que o sol escureceria. Quando que o sol escurece? Quando um supervulcão em atividade, pode ler em Joel capítulo 2, o sol vai escurecer.
Como que o Sol escurece? Um supervulcão entra em atividade, é bloqueado a luz do Sol e quando não tem o Sol, não tem aquecimento e fica um inverno, como foi dito aqui, um inverno nuclear, prejudicando fora o dióxido de enxofre que é liberado na atmosfera. Grande destruição. E eu não estou falando algo que os cientistas não estejam anunciando. Eles estão monitorando, eu vou dizer, alguns supervulcões que existem ameaçando a Terra. O primeiro, como eu disse, é no Parque Yellowstone. O segundo é em Long Valley, caldeira nos Estados Unidos. Campo Flegrei, na Itália. Caldeira de Santorini, na Grécia. Lago Taupo, na Nova Zelândia. Tudo isso são supervulcões, hein? Monte Fuji, que eu já falei, no Japão. Caldeira Lagarita, nos Estados Unidos. Cerro Galán, na Argentina. E Caldeira Aira, no Japão. Olha só quantas ameaças sobre a Terra. Além do mais, aquele lugar paradisíaco que todo mundo sonha aí, as Maldivas. Também cientistas dizem que com o aquecimento global, com o nível do mar elevando, as Ilhas Maldivas estão ameaçadas de desaparecerem. Eles colocam uma projeção de em 100 anos desaparecer as Ilhas Maldivas. Quantas coisas acontecendo, mas será que a Bíblia diz? Olha, não tem texto melhor para te explicar do que você acabou de ler comigo. Romanos 8, começando no versículo, ali quando você leu comigo no versículo 18. E ali começa a explicar que a criação geme. A criação geme. E é isso que nós estamos vendo. Então, a Bíblia já falava sobre tudo que está acontecendo na natureza? Sim. E o que cabe a mim? Bom, cabe ao homem tomar um pouquinho mais de cuidado com a natureza. Isso tem sido feito na medida do possível, mas tem algumas coisas que são irreversíveis e cabe a nós crermos e confiarmos que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, que a oração tem poder e que nós não viveremos a grande destruição anunciada na grande tribulação, porque o que detém essa grande destruição é o Espírito de Deus que está em você e que está em mim. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Se você gostou, compartilha e eu aguardo você até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.